eu até depois pego o nome, assim, Uhum. mas eu sei que o Instagram Crâniosinostose Tem Cura e ela acolhe pessoas do mundo inteiro, Que legal. pais, familiares que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem. Então, quando a gente recebe o cumprimento dessa família que fala, poxa, eu tenho o melhor, vocês estão discutindo previamente o que é melhor para o meu filho, onde vocês vão cortar, onde vocês vão remodelar. Imagina, o planejamento, além de trazer essa previsibilidade, eu não quero acabar sendo redundante, né? Mas para mim isso é fascinante. Traz uma previsibilidade, traz segurança. Você consegue desenhar guias personalizados para aquilo, para que seja muito preciso, né? Olá, pessoal! Está no ar mais um Suncast, o podcast oficial da Sam Surgery. E nos bastidores, agora eu falava, a alegria que eu tô com esse episódio de hoje. Tô do lado do meu amado irmão aqui, Maurício Demétrio. E aí, meu amigo, bom dia a todos. E hoje nós temos uma convidada de honra, a qual eu tô muito feliz de receber aqui no podcast, muito feliz de receber aqui no Suncast, que é a Aline Akemi. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vinda ao Suncast, o nosso podcast oficial, Aline. Muito obrigada. Adorando estar aqui pela primeira vez. Primeira vez em São Luís, Em São Luís, muito bonito, muito receptivo. Todo mundo aqui. Ah, que legal. Tirando a parte que ela trouxe a chuva com ela. A Aline chegou e começou a chover, Maurício, rapaz, tu trouxe a chuva. Pessoal, para quem não sabe, a Aline, ela é CEO da PSP na América Latina. Ela tem alguns reconhecimentos internacionais. É uma mulher que eu admiro muito como gestora. Vem fazendo um trabalho muito interessante à frente da PSP. Eu pesquisei e descobri que ela tem alguns reconhecimentos a nível internacional. E a ideia hoje é te conhecer um pouco mais, bater um papo assim sobre história de vida, história profissional, entender um pouco desse universo do mundo da gestão e da importância disso na saúde, no trabalho que tu tens feito na PSP. Abre um parênteses e fala o que é PSP. Pode ser que tenha gente que não conheça ainda, né? Perfeito. Verdade. Inclusive a PSP, ao qual eu sou um dos colaboradores, e o Maurício é um dos sócios fundadores. E eu vou passar a bola para ti. Patient Specific Planning. O que é a PSP, Maurício? PSP é uma empresa de planejamento virtual, né? Que nasceu, eu acho, na época que a gente foi para a Bélgica. Foi eu e o Paulo, a gente foi ficar com o Swanen. Na época, eu lembro que foi até engraçado, assim. Na época, o Paulo não falava tão bem inglês ainda. E na primeira vez que ele foi, o Swanen achou que a gente era dono de uma empresa aqui, que na verdade a gente trabalhava para ela. Entendi. Uhum. E a aí, forma que ele falou no inglês dele, ele entendeu que era dono. Aí ele não abordou, não falou nada. Quando eu fui, eu já tinha tido uma experiência fora, então eu já falava o inglês um pouquinho melhor. Aí eu expliquei pra ele, não, a gente não tem uma empresa, a gente é empregado de uma empresa. Aí ele falou, não, então nós vamos abrir uma. E aí nasceu a PSP. Claro. Aí surgiu surgiu lá na Bélgica, a gente conseguiu já direto um vínculo lá com a KLS Martin. E aí a gente migrou da empresa que a gente estava para essa que nós éramos donos, né? Pra gente era mais interessante, sem dúvida. Sim, e carinhosamente chamada de PSP por conta do Patient Specific Planning, né? Que fica muito mais fácil mais sonoro também, de né? ser pronunciado PSP, né? Então, hoje a gente sim, reconhecido como PSP até em outros países da América Latina, eles falam PSP, bem certinho, bonitinho. E a nível de Brasil, é um trabalho que alcançou todas as regiões, né? Do Brasil hoje. O Brasil, ele tem uma diversidade cultural, né? O Brasil, ele tem dimensões continentais, né? Nós, em termos de área, em termos de cultura, em termos de realidade até na área da saúde, né? Imagina nós entrando já pelo nome, falando de tecnologias, né? Então,
a gente tem que lidar muito bem, entender como a gente vai fazer para chegar até essas pessoas, sim. Perfeito. Antes da gente aprofundar um pouquinho, talvez seria legal fazer um comentário aí para os ouvintes. A gente tem um público de pessoal da saúde, mas muita galera da graduação também, pessoas formadas há pouco tempo. Legal. Para tu comentar um pouco para nós, qual o trabalho que a PSP faz? Sim. Né? O que a PSP tem feito a nível de Brasil, né? Na América Latina. Mas desde o básico mesmo, o que a gente faz aí? Contar pro pessoal um pouquinho. A PSP, ela é uma empresa especializada em planejamento cirúrgico virtual, né? Hoje nós atuamos em toda a parte crânio-maxilofacial, né? A gente faz planejamentos mesmo de cirurgias, né? Ortognáticas, por exemplo, reconstruções. Estamos entrando já mais forte na parte da estética, né? Também com as cirurgias de confirmação de gênero, por exemplo, né? Nós temos uma atuação interessante agora, iniciando na América Latina, com a parte de feminização, né? Então, dentro da nossa equipe hoje, totalmente composta por profissionais reconhecidos, especializados, cirurgiões maxilofaciais que vão facilitar, né, a utilização das ferramentas que hoje nós temos, né? Claro que tem uma troca também, existe uma assessoria que a gente faz para os cirurgiões, para casos específicos, né? A gente hoje é muito reconhecido pela nossa expertise, né? A expertise da PSP, ela é muito, com muito orgulho eu consigo falar isso hoje, que ela é reconhecida internacionalmente, a ponto porque nós temos alguns colegas, né, cirurgiões que têm o seu próprio software, por exemplo, que atua na parte de planejamento cirúrgico, mas ele já fala, olha, eu tenho o meu, mas, por exemplo, eu tenho um caso assim específico que eu gostaria de fazer com vocês. Então, isso vem de reconhecimento para nós, Sim. né? E, claro, os acionistas da empresa, eles são reconhecidos como experts mesmo em planejamento cirúrgico, né? O Maurício, o Paulo, o Rolando também, que é o nosso acionista com a língua nativa espanhol, né? Então, ele fala espanhol, língua nativa espanhola. Isso traz também uma proximidade com o mercado latino-americano, qual a gente está começando a ter um market share interessante agora. E o próprio Swaine, né? Ele foi um dos precursores do planejamento virtual. Foi ele que desenvolveu, acho que um dos primeiros softwares, que foi o Maxilin. Então, isso traz um peso muito grande para a empresa, né? É interessante pensar, é como se a raiz da empresa vem, né? A semente, o que fez nascer a empresa já vem de alguém que é um dos precursores do assunto. E aí existe a união com autoridades a nível de Brasil, assim, com uma década de reconhecimento, que é tu, Paulo. E aí essa turma se junta toda. Eu me lembrei do casamento do Paulo, que juntou a PSP todinha. E aí a turma é muito boa, né? Se eu não me engano, até, Alisson, eu sei porque a data do meu ano de nascimento, né? 91 foi... É o meu ano de nascimento também. Foi a não primeira meu publicação... ano de nascimento, então, porque... 91 foi a primeira publicação de planejamento virtual que teve, que foi do Swaine, na área de distração, usando o Maxilin há muito tempo atrás. Em 91, acho que aqui no Brasil nem se imaginava utilizar um computador para fazer isso. Imagina, né? E a gente falando de tecnologia, assim, para a saúde, que é um assunto que me encanta muito, eu venho dessa escola e tenho esse propósito em termos de tecnologia no alcance de todos, assim, né? A gente fala hoje, imagina isso na década de 90, uma coisa mais novidade, né? A gente está falando talvez também, claro, países do velho mundo, né? Países que estão à frente em alguns assuntos, né? Como esse, por exemplo, eles têm acesso muito anterior a algumas tecnologias, né? As coisas, e depois a gente acaba trazendo para o Brasil. Hoje, a realidade do planejamento virtual é satisfatória, ainda a gente tem um caminho bem importante para percorrer, mas ela já é uma realidade nas cirurgias, né? Então,
eu fico feliz porque eu falo que, assim, é no mínimo responsável da parte do cirurgião ali planejar, saber os passos que ele vai fazer, saber o que ele pode entregar de melhor para o tratamento do paciente. Então, assim, muito mais, claro, a gente hoje é uma empresa que fornece isso, que vive de números, né? Somos uma empresa, mas que esse propósito que faz com que a gente levante todo dia em frente aí variação cambial, tributação, A gestão em si aí fluindo, a né? informalidade na concorrência, né? Tudo Perfeito, isso. perfeito. E acaba que o resultado final disso alcança mais cirurgiões, mas o resultado final mesmo é alcançar mais pacientes. E aí Totalmente. mais vidas são transformadas, porque de fato é uma realidade hoje. Eu acho que, Maurício, não sei se tu concorda, mas já soa até estranho a nível de Brasil pensar numa ortognática sem planejamento virtual, né? Não. Já não existe existe isso mais, né? Eu acho que ainda deve ter algum serviço ou outro de residência que, pelas raízes, né, do passado, ainda se atrela em ensinar da moda antiga e tudo mais. Mas eu tenho certeza que até talvez no consultório privado desses staffs aí já fazem Já, aí, né? né, Perfeito. planejamento virtual. E nós estamos conseguindo até quebrar algumas barreiras, né? Eu sou bem otimista desse assunto também. Recentemente a PSP participou, né, de um simpósio internacional de crâniosinostose. É um simpósio que legal, né? que a gente conheceu algumas equipes de Boston, da França também, e de um centro de referência aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, que é de Bauru, né, o Hospital da USP. É um hospital SUS, é um hospital multidisciplinar, então eles têm a parte, por exemplo, de neuropediatria, neurocirurgia, com a crânio-maxilofacial. Então, falar da viabilidade disso para o SUS, houveram, por exemplo, presença de auditores de OPME, do pessoal de agências públicas mesmo, né, para entender a necessidade. Então, acho que seria muito bacana que houvesse isso em outras especialidades Com também, certeza. né, para que eles entendessem que é bom para todo mundo hoje a utilização de uma tecnologia. A gente não está falando mais de uma situação super cara ou de algum equipamento que seja de milhões, né, assim como algumas outras tecnologias em outras áreas, como a cirurgia geral e outras coisas, Até né? um comparativo, eu acho que na época da minha residência, né, foi a Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Uhum. Então, o que foi investido para reformar o Maracanã, meu amigo, aquele dinheiro ali, ele podia ter implementado tecnologia em quase todos os hospitais do Rio de Janeiro. Provavelmente ainda ia sobrar, dependendo do tipo de Com tecnologia. certeza. E poderia estar mais próximo do SUS. O brasileiro defende tanto o SUS, mas que circunstâncias a gente dá para ele para poder fornecer um tipo de trabalho como esse, né? Então, acho que a gente, como empresa, é muito importante a gente estar próximo e tentar, Com né, certeza. chegar perto para tentar fazer também um trabalho comunitário que a gente vem fazendo. Então, Com isso é muito certeza. legal. Né? Dá uma sensação de dever cumprido, né? Total, isso é um encontro, né, dos valores, é um encontro do propósito, e é um encontro do que a gente faz diariamente, né? Então, ter essa conversa, né, porque muitos, e eu sou da opinião que eu não me contento, né? Eu não me conformo daquela Definitivamente. síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, isso para mim não cola em nenhuma realidade, né? Então, Perfeito. o SUS, mas o SUS é perrengue, ou o SUS não usa tecnologia, o SUS é... Por quê? Né? Às vezes a gente consegue uma verba, alguma coisa, então, claro que existe a importância, sim, de um chefe de serviço ou de alguma coisa assim, de solicitar, de mostrar a importância, depois isso vem de uma negociação, né, da iniciativa privada, e isso para qualquer especialidade. Né? Então, a gente levar isso é muito gratificante. Perfeito. Né? É sobre viabilizar as coisas, né? E fazer Exatamente. Sim. se tornar mais útil. Interessante demais. Eu tinha até notado esse sobre a crâniosinostose, né? Uhum. Porque
Aí a gente tá falando de crianças, né? De até 1 ano de idade, eu É acho, uma né? normalidade, né? Eu não sou super conhecedora do assunto, mas é uma normalidade congênita, né? Onde há um fechamento prematuro das suturas craniais. Então, é claro, como tudo, o diagnóstico precoce É fundamental, ele né? é fundamental e o bacana é Interessante. que a PSP nós conseguimos planejar todo o tratamento, independente do que vai ser escolhido, né? Porque quanto mais cedo, menos Repercussões vai acontecer depois, né? então assim, eu sei que tem enfim, a gente faz remodelação cranial, por exemplo, depois de uma certa idade já tem que passar por uma cirurgia ortognática, tem Tem colocação toda uma de etapa, né? É tipo o paciente é, fissurado, né? Você tem É muito várias. interessante é demais uma transformar vidas sequência, a né? esse nível, né, cara? E assim, se for pensar pelo lado do paciente que está sendo beneficiado, tadinho, né? Nasceu e não sabe nem o que ele tem, não sabe nem o que está se A passando, e já Os família, pais, né? nasce. tudo, é E incrível, existe, É, cara. inclusive, gostaria de até lembrar disso. Eu conheci um pessoal daqui que eles estavam nesse simpósio que chama Crâniosinostose Tem Cura. É um Instagram que eles são de São Luís do Maranhão. Sério? Ela faz um é, trabalho muito a Ingrid, né? bacana. Eu acho que Eloá, alguma coisa Ah, assim. legal. Eu até depois pego o nome, assim, Uhum. mas eu sei que o Instagram é Crâniosinostose Tem Cura e ela acolhe pessoas do mundo inteiro, Que legal. pais, familiares que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem. Então, quando a gente recebe o cumprimento dessa família que fala, poxa, eu tenho o melhor, vocês estão discutindo previamente o que é melhor para o meu filho, onde vocês vão cortar, onde vocês vão remodelar. Imagina, o planejamento, além de trazer essa previsibilidade, eu não quero acabar sendo redundante, né? Uhum. Mas para mim isso é fascinante. Traz uma previsibilidade, traz segurança. Fantástico. Você consegue desenhar guias personalizados para aquilo, para que seja muito, Muito muito preciso. preciso, E o né? pessoal de Então, outras especialidades tem aberto os olhos, porque a parte da neuro e a outra galera às vezes pensa, sim, não, mas isso é muito caro e tal. Aí lá vai a Aline, não, exato. pera, é A viável, gente não faz é acontecer assim. porque a gente tem isso, né? A gente quer levar, é o propósito da empresa, novamente, levar isso para mais pessoas possíveis e que precisam disso. Imagina Perfeito. que hoje a gente consegue utilizar várias coisas por uso. Né? Um carro de aplicativo, uma hospedagem. E, por exemplo, o planejamento também dá para ser feito assim, porque, claro, existe um investimento em software, existe um investimento em um computador que tem esse software, em a pessoa saber ser treinada, ter uma especialização, né? Então, a gente viabiliza isso com a utilização por uso. Né? Isso, Perfeito. para mim, faz todo sentido na atualidade e eu adoro falar disso, inclusive. Eu queria aprofundar agora outra coisa, Aline. Nós gostaríamos de te conhecer um pouco mais. Quem é a linha Olha, Kemi? Então, ai, ai, pegou a pergunta. Ah, É aquela pergunta básica. Me fez lembrar dessa pergunta, gostei. Quem é a Aline Akemi? olha que eu acho que eu já estou até me falando do meu fascínio por tecnologia, assim, pela vida. Eu acho que eu me vejo, sim, como uma pessoa apaixonada por isso. Isso me move, é o meu propósito. Eu tenho esse propósito de mudar a vida, de levar. Então, para mim, é muito gostoso. Talvez, assim, eu falo que eu sou abençoada, né? No Amém. sentido assim de encontrar, de hoje me ver, de trabalhar com um assunto que eu gosto, não é uma coisa, aquele cansaço às vezes físico, ou depois de alguma viagem, ou de algum estresse, ou alguma coisa assim, que você fala, poxa, mas eu não sinto isso, não tem horário, é gostoso. Então, a Aline, ela é uma apaixonada pela vida, ela é uma filha amorosa, ela é uma irmã
exigente. Talvez meus irmãos digam isso. É sobre isso. E eu sou ansiosa, não ansiosa, mas assim, eu gosto muito de saber mais sobre tudo. Eu acho que talvez a ansiedade venha dessa parte, assim. Eu anseio por conhecimento, eu anseio em fazer a diferença, eu anseio em contestar como funciona. Agora, por que que vocês não cobrem o planejamento cirúrgico? Por que que isso tem que entrar numa OPME? Mas peraí, deixa eu te explicar o que que é. E claro que isso vem, né, de uma escola, de uma família de comerciantes, onde você tem que ter um convencimento. Aí, Alisson, É. da mesma família que tu, né? Teu pai é comerciante também. É verdade. E você está vendendo ideias, né? Vendendo ideia no sentido não de monetizar, assim, né? Mas vendendo a tua opinião, você está querendo provar por que que aquilo pode fazer a diferença. Então, eu venho desse ambiente de amoroso, de família. Eu tenho uma família estruturada, uma família que me apoia, isso também é muito importante, aquela Legal. coisa de falar, não, a gente tá com você, que orgulho de você, porque a trajetória, Tão ela importante a base familiar, né? não é fácil. Ela não é fácil. Então, se você não tem referência, né? Às vezes você... Eu acredito que o sonho dos pais, né? Sempre que os filhos sejam melhores, né? Então, quando você não tem ali uma referência, ou às vezes uma abertura de caminhos, assim, porque não vem de uma família que é bem posicionada, alguma coisa assim, não importa, né? Então, é bacana, eu acho que hoje... também falando de tecnologia, hoje as pessoas conseguem observar, aprender nas plataformas, né, nas mídias digitais, conseguem utilizar isso de maneira inteligente para fazer a diferença e estar onde quer estar, né? Eu acho que eu saí um pouco da pergunta, mas... Não, mas é legal porque faz parte da tua história isso, né? Com certeza. Tu é natural de onde? Eu sou nascida no ABC Paulista, na cidade de São Bernardo do Campo. E vivi lá até... São Bernardo, só me lembro o Alex Trambaiotti. É o preparador do teu carro. Achei que tu ia falar que lembrava outra pessoa. Também, fiquei até com receio, mas... E aí fui estudar no interior de São Paulo, numa cidade, Ribeirão Preto, uma cidade super grande, conhecida pelos chopps, né? Pelas chopperias todas. O que poucas pessoas sabem é que é uma cidade que concentra muitas indústrias médico-odontológicas A exportadoras. região lá? Eu acho que eu visitei a Engimplan lá. A É Engimplan próximo, né? de Rio Claro. Rio Claro. É próximo. Rio Claro hoje também é uma outra região que concentra muita fábrica da área de ortopedia, Entendi. né? Que aí tem bastante gente lá. Eu ia perguntar uma coisa nada a ver. Ah. Quando falar ABC Paulista, é o quê? Tu sabe? É Santo André, São Caetano, São Bernardo, né? E aí entrou o D, que é Diadema e tal, porque São Paulo tem uma região metropolitana grande, Santo André. né? São Bernardo e São Caetano, Por o isso que é ABC. ABC. André, Bernardo, Caetano. Entendi. Saquei isso agora, eu também não sabia não. Perguntar uma coisa que eu não sei real. Imagina, porque nós, né, de São Paulo, você fala ABC Paulista, ou grande ABC, né, que entram ali também outras cidades, outros municípios menores, todo mundo sabe, mas claro, vocês... Legal. Ribeirão é um lugar, assim, de uma formação muito grande pra nossa área, né? Sim. Acho que Ciro formou lá, né? Sim. Então tem Ribeirão Preto é muito forte. tem um peso pra especialidade, né? A gente tem Muito amigos forte. que formaram lá também. Muito forte. E Aline, e o AQM? Da O onde é a AQM, origem? Como olha é que é? só, Conta aí pra gente. é a minha assinatura, né? Claro Algum que japonês comerciante que veio pra cá. Será?
A minha origem eu falo, todo mundo, mas da onde você é? Às vezes até viajando, né, falando espanhol, né, fala, poxa, mas será que é Colômbia, alguma coisa assim? Eu falo, gente, eu sou do Brasil mesmo, sou filha das duas maiores imigrações que nós temos em São Paulo, que é a italiana e a japonesa, né? A parte da minha mãe é de origem japonesa e a parte do meu pai, origem italiana. Então, o Akemi, na verdade, foi uma homenagem que meus pais fizeram à minha descendência japonesa, porque é um nome, né? Ela não é um sobrenome. Então, tem muitas pessoas que falam, ai, vocês conhecem fulana Akemi, alguma coisa assim, mas é um nome, né? Como se fosse um nome composto, o Aline Akemi. Então, cada filho em casa tem Uma homenagem. diferente. Isso, exatamente, porque a minha mãe acabou não herdando um sobrenome japonês. Então, o nome dela é brasileiro, né? Então, eles fizeram essa homenagem com cada filho tem um nome. Ai, que legal. Tu Então, tem por quantos isso. irmãos? Eu tenho 3. Sou eu e mais 3 mais novos. Legal. Então a origem japonesa é da parte da tua mãe. Parte da minha mãe. Minha mãe é mestiça já, né? Filha de mãe japonesa com pai brasileiro. Legal. Legal mesmo. Vamos entrar um pouquinho na tua história profissional. Uhum. Até chegar à área da saúde. Então, talvez um pouco assim, eu queria entender, conhecer, curiosidade mesmo, da tua história profissional, de formação, ou até Sim. chegar na saúde. E aí até chegar à PSP, né? Imagina, Que né? é onde Deus proporcionou essa Com certeza, alegria, a honra sim. da gente se conhecer há muitos anos, né? Verdade. Eu lembro até hoje do jantar em Campinas, que tu me levou, Ah, sim. como Sim. algumas coisas na minha vida que tu me fala assim, olha, só te bota coisa boa, não tem boca furada, rapaz. Quantas pessoas tu não conheceu, hein? Né? E aí, tu lembra? Maurício me levou pro Lembro. jantar em Campinas contigo e a gente se Exato, conheceu. verdade. E de lá pra cá, uma amizade tão bacana, de vida mesmo. Com certeza, sim. Aline, e a Aline, antes da gente entrar nessa parte, ela vai contar toda a história dela antes da PSP, mas uma coisa que eu me lembro muito, assim, a gente... Aline, tu entraste, acho que foi 2020? Foi no ano da pandemia, não foi? Foi. O que acontecia com a PSP nessa época, assim, só pra uma situação? A gente voltou, aí imagina, Suenen é cirurgião, opera pra caramba. Eu tava naquela fase operando tudo que podia e que não podia aqui, assim, operando muito. E Paulinho tava no Fellow, Lá, não tava no ano. Brasil, só tava eu no Brasil. Então o início da PSP foi um pouco turbulento, porque a gente tinha um volume grande na outra empresa que a gente trabalhava, e acabou que só tava eu aqui. Perfeito. E aí ficou um pouco zoneado o começo, a gente, do ponto de vista de administração, de organizacional da empresa, não dava para eu planejar, para eu tocar a empresa, ver contabilidade, aí, cara, eu falei, tem alguma coisa, vai explodir, vai dar errado, e foi na mesma época que também eu botei a primeira administradora aqui no consultório, que era aquela fase que eu tava muito louco, Eu acelerado, lembro. não dormia. Eu saía pra trabalhar de manhã, era 6 horas, voltava à meia-noite, sei lá. E pra Meus gente pais quase não me olhavam. planejando lá dentro da Meu casa de Deus do céu, madrugada. Ave Maria, era loucura. Chegou Legal, uma eu fase lembro que bem até dessas fases. às vezes, eu era até motoboy. Eu pegava o guia, imprimia aqui na correria, levava pro aeroporto e, assim, ia numa loucura. Aí começou a frear um pouquinho quando foi entrando a pandemia e foi quando a linha entrou. Cara, que paz a minha vida virou, viu? Que paz a minha vida virou. É porque eu acredito assim que tem algumas coisas que são vinculadas à expertise, à graduação, à especialização daquela área específica, né? Então, tipo assim, eu sei fazer cirurgia ortognática, beleza. Mas outra área é outra formação. É outra formação. Então aí outros entra a gestão, conhecimentos. e aí entra o respeito e E, cara, entendimento para esse O que nível a de empresa gestão. cresceu depois que a linha entrou, meu Deus. Assim como a Sam, no sentido de É. gestão. Gestão é existe tudo, esse lado Aquele que eu podcast não do entendo Fábio, e é da fantástico. né? É Tá sensacional. disponível para vocês esse episódio no Suncast. É sensacional. Acho que gestão em qualquer área é tudo, né? É tudo. Conta Sim, pra gente, conta um pra pouco. gente antes de tu Gestão entrar na de- PSP. Gestão de tempo, né? Gestão, tudo, né? equilíbrio. Eu acho que hoje até tem
um apelo um pouco maior, né, em relação a isso. A pandemia, ela trouxe alguns aprendizados, né, para a vida. E claro que o trabalho também entra nisso. Eu comecei, imagina, todo mundo sempre trabalhei na área médica, né? Então, eu sou formada em Relações Internacionais e Comércio Exterior. Antes disso, eu sempre tive o desejo de fazer medicina, imagina. Mas foi uma mudança ali que eu acabei optando sem muita insistência, né? Sem fazer cursinho, nem nada disso. Então, era minha segunda opção Relações Internacionais e eu fui por esse caminho. Terminando a faculdade, eu comecei a trabalhar numa fábrica, né, numa empresa de neurocirurgia. Então, a minha escola inicial era a parte de neurocirurgia e eu fazia parte internacional, né? Então, como aqui no Brasil nós temos muitos fabricantes de material médico, exportadores, né? Então eu era responsável, claro que houve um crescimento dentro da empresa, mas eu era responsável por levar isso para outro país. O que isso significa e o que isso tem a ver com o que eu ainda faço hoje, né? É você levar uma tecnologia para outro país. Então, isso quer dizer, por ser tecnologia médica, você tem que ter uma regulação sanitária, você tem que ter uma pessoa, um speaker, né, um que compre a ideia, que faça treinamentos, você tem que fazer o lançamento disso, você tem que escolher distribuidores e tudo isso vendo aquele tempo, né, de quando que eu vou entrar com o lançamento, mas antes eu escolho o distribuidor e aí a gente tira todas as certificações, espera, né, a regulação sanitária. Então, por isso que vem essa paixão e essa facilidade que eu tenho, esse encantamento que eu tenho de falar de tecnologia médica, enfim, tecnologia para a vida, né? Porque você levar isso, porque às vezes não é só uma marca, e claro, o Brasil, ele é muito reconhecido internacionalmente, mas nós não deixamos de ser uma marca estrangeira, né, em termos de custo, em termos de tempo, tudo isso, né? Por mais que nós temos aqui alguns acordos, né, internacionais, para a área da saúde ainda a gente não tem livre comércio ou livre, temos Anvisa, então no país XYZ a gente não precisa de uma certificação porque há um reconhecimento, então assim, não tem isso. Então a gente tem que passar por todas as etapas, né? Então eu comecei a fazer um país, outro país, outro país. Depois disso fui assumir a área de ortopedia de uma outra fábrica. Assumi Legal. isso para a América Latina, né? A unidade de negócio de ortopedia. E com muita alegria eles me ofereceram a de odontologia, que eles começaram a fabricar implantes. Então foi ali Legal. que eu entrei mais ou menos na área de odonto. Implantes Depois, dentários? e aí depois, na parte também eles tinham Legal. biomateriais também, que foi um Aham. aprendizado super bacana, né? Às vezes a gente não conhece tanto, né? Então, eu sempre estive nesse ambiente, né? Depois trabalhei no Brasil também, aí fazia o movimento contrário, né? Não só implantava isso na parte internacional, porque também tinha muitas viagens, eu tinha que estar lá, né? Por isso também a importância do idioma, né? Você Que era um ter o ponto que a gente falava nos idioma, bastidores, né? exatamente, você conseguir fazer a melhor escolha dentro também daquele tempo. É uma responsabilidade grande, né? E você tinha que fazer acontecer. E muito, muito grata pela minha história e pelas pessoas que eu encontrei pelo caminho também, que me abriram, né? Me deram essa oportunidade de mostrar, porque eu sempre fui uma pessoa que queria fazer a diferença, muito agitada, né? Muito rápida, né? Mas para essa realidade tinha que ser. E depois eu fiz o contrário, né? Eu trabalhei numa empresa onde a gente trazia material alemão e também distribuía, atendia varejo atacado aqui, também foi uma época muito gostosa. A neurocirurgia voltou
para minha mão, tem um carinho especial pela Tem um negócio aí neurocirurgia. pela neurocirurgia. A roda vira. Eu para acho lá, que né? é bem fascinante. Eles têm esse reconhecimento, assim, da tecnologia, né? Então, assim, uma implantação, imagina, de um DBS, né? Que é um estimulador profundo, precisa fazer um estudo ali com o software, fazer um micro-registro para ver o melhor ponto para colocar. O corpo humano, ele já é fascinante, né? Você fala, gente, como que isso é possível? E eu trazer essa qualidade de vida e tal. Então, esse caminho que eu percorri com todas essas tecnologias, né, aparelhos, também convencendo, colocando isso junto, cadastrando, homologando junto à fonte pagadora, né? A gente está falando de hospitais, a gente está falando de diversos níveis de convênios médicos, né? Regionais, inclusive, apoiar distribuidor, né? Colocar isso. Independente, para mim, eu sempre olhei, você fazer isso em outro país, ou fazer isso em outro estado, para mim é igual, né? Porque há necessidade cultural, há necessidade. Você precisa Sem dúvida. conhecer, você precisa escolher o parceiro certo, você precisa conseguir passar para a equipe de vendas deles. Então, hoje, por exemplo, que a PSP tem atuação e a gente tem esse projeto de muito mais crescimento na América Latina, a gente precisa conseguir transparecer e fazer eles entenderem qual que é o teu propósito, o que você faz, porque eles são os nossos replicadores ali, né? E trocar ideia, e conversar, e entender a necessidade, né? E viabilizar, e pedir ajuda, né? Para fornecedores também, porque vira uma cadeia, né? Se um bate o pé ali, inviabiliza. Então, esse caminho todo na área da saúde, mesmo não fazendo medicina, eu sempre respirei, entrava em cirurgia, né? Tem essa troca com cirurgiões também. É muito, muito legal, assim. Que mal te Bacana. pergunte, Aline, assim, por curiosidade mesmo, porque eu não sei. A indicação do seu nome para PSP veio através do Maiton. Foi uma das Como vocês se pessoas. conheceram, assim? Como é que foi essa tua Eu ia relação com falar, ele? aproveitar então nessa resposta, como foi a chegada da PSP para É. ela? Era uma época, claro, que a gente estava de pandemia, né? Houveram algumas mudanças. Aham. Eu recebi um WhatsApp de um Do Maiton? número Não? internacional. E eu falei, gente, nem conheço esse DDI aqui, deixa eu ver da Bélgica. Eu falei, quem que será que tá? Oi, tal, gostaria de falar com você, não sei o quê. E eu falei, bom, deixa eu entender. Nessa época eu já tinha uma empresa de consultoria empresarial, né? Claro que o mercado médico, ele é um mercado de distribuidores e tal. A gente tem grandes empresários hoje Uhum. no Brasil que viabilizam, inclusive, a vinda, né, de tecnologias. Eu acho que a iniciativa Perfeito. privada é Perfeito. fundamental para que a gente tenha Perfeito. acesso às coisas tecnológicas, mais segurança, alta hospitalar mais rápida, enfim. E eu recebi essa ligação e tal, e eu falei, gente, deixa eu entender da onde que veio. Aí você vê a importância de você ser correta, a importância de você fazer bem o que você faz. Em uma época, numa feira internacional, onde a gente tinha tinha um espaço do Brasil, numa feira internacional, existe uma agência aqui de promoção, aqui do Brasil, agência de promoção às exportações e aos investimentos internacionais, que é uma agência do governo, que apoia, né? Então eu sempre utilizei, eu sempre fui muito bem informada em relação ao tipo de apoio, subsídio, como a gente conseguiria fazer para viabilizar a agenda internacional. Então existe a Apex aqui no Brasil, que eu utilizei muito para internacionalização das empresas, porque não é só vender para outro país que você é uma empresa internacionalizada, né? E aí eu fui indicada, segundo essa ligação que eu recebi da Bélgica, por duas pessoas e ele se interessou, né, em me conhecer e tal,
pelo perfil, por ser uma pessoa que falava 2 idiomas, que a PSP precisava na época, por ser uma pessoa que tivesse pulso, eu até ouvi isso, eu falei, oba, que Olha, que interessante, legal. né? Ouvir isso, claro a gente pode entrar também nesse tema, né? Mas Sim. daquela coisa das pessoas falar, é brava, enfim. Até um ponto que a gente não pode esquecer de tocar dentro dessa resposta depois, Uhum, sobre esse mercado de trabalho, essa questão da diretoria, da gestão, uhum. do sucesso em áreas e também do ser mulher, Do feminino, né? do feminino hoje, no sentido da atualidade, que já é diferente de uma geração que passou, né? Sim, sim. E talvez seria bem interessante te ouvir a respeito disso. Sim, também. vamos entrar nesse assunto tão necessário, né? É que tu falou da Apex, eu vi que tu é mentora, né? Hoje da Apex, né? É uma agência magnífica, assim, sabe? Eu acho que apoia muito, muito empreendedor, muita empresa. E a gente tem que usar, né? Sim. A gente tem que usar. E muitas pessoas não usam porque nem sabem, né? Enfim. E aí eu recebi essa ligação, imagina, de uma pessoa que trabalhou numa empresa do lado de Rio Claro, que na conversa, imagina, porque depois eu fui atrás, né, de saber da onde veio, A indicação. né, a indicação real, né, e quem foram essas 2 pessoas. E aí eu descobri que foi, e aí então é gostoso isso, sabe? Você ter Legal. esse reconhecimento de Muito uma legal. pessoa de 2016, imagina, que eu trabalhei e tal, que falou, poxa, aquela menina lá, né, que era a menina que levava um monte de caixa de ortopedia, tirava o salto alto, porque eu não sou alto, sempre comprei a altura, tirava o salto alto, montava stand, É que a gente falava, tá falando da vendia. luta, né? Do pequeno começo, de plantar para Com colher, do que certeza. ninguém sabe que tu já passou. Que a gente olha, todo mundo aqui, né? Estamos Sim, num, todo num mundo ralou pra ponto chegar onde legal. tá. Mas e o Sim, passado? sim. Então foi muito bom. Eu acho que eu fiquei surpresa, assim, tanto que são pessoas que eu sempre cumprimento, né? Hoje eu tenho a alegria de trabalhar também, trocar com o Maiton, é uma pessoa que fica em São Paulo também, né? De um parceiro nosso, que é a KLS Martin. Então a gente troca muito. Então o mundo a gente acaba encontrando as pessoas novamente, né? Legal. Muito, muito bacana. Perfeito. Vamos entrar um pouquinho nesse outro tema, né? Interessante. Ah, do feminino, Do feminino, né? né? Da mulher. Da mulher. O que tu acha a respeito disso, esse cenário atual? E Eu o que vem fico, eu mudando? fico super feliz, assim, de Porque, ouvir poxa, mais sobre isso, assim. é tão Eu também bacana. gosto de falar sobre isso, participo de bastante coisas, Vinculadas e tenho um tal. grupo de mulheres fortes, né? Tenho avós fortes, mãe forte, irmãs fortes, grupo de amigas, Legal. assim, poderosas mesmo, né? Mas Legal sem. esse desejo pessoal de ser forte, independente, sabe? Porque tem pessoas. Eu conheço amigos que. Ah, tá tudo bem. Você vê que. Tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Agora, o meu perfil, eu me olho. Não, eu quero ir mais longe, eu quero fazer o melhor por mais pessoas, eu quero transformar mais vidas. Aí você é fruto do meio. Aí você junta com um irmão que é mais doido que tu. Aí, então vamos! Né, a gente tá falando, talvez, da raiz da essência da pessoa Sim, mesmo, né? sim. Nesse E universo. o que hoje eu vejo e acho bacana, eu realmente espero, assim, que no futuro a gente não fale, assim, de líderes mulheres, assim. A gente fala de líderes. Perfeito. Perfeito. Líderes. Não preciso falar de liderança Que é feminina. o que essa Preciso geração falar vem transformando, né? Sabe uma coisa? Tem um. Eu não vou saber assim certinho, porque eu não. Faz tempo que eu vi isso. Uhum. Mas eu não sei quem foi, acho que foi um desses caras famosos, né? Morgan Freeman, um desses caras que falou sobre a questão da consciência negra, né? Que ele falou assim: Ah, o que você acha da consciência negra? Cara, eu vou ser feliz no dia que não existir.
né, que for todo mundo igual, que realmente assim, que não Pronto, precisa do Precisa comentário, tratar. né? Exato. Eu acho que essa história do feminismo entra na mesma situação, né? Uhum. Acho que, pelo menos pra mim, eu não vejo a mínima diferença entre um trabalhador homem e um trabalhador mulher. Tanto é que Perfeito. tu tá à frente da nossa empresa, Claro né? que sim. Então, eu acho que quando isso acontecer na cabeça de todos os seres humanos, são pessoas, cara. Todo mundo é ser humano. Exatamente. Não Claro importa o que sexo, né? você Isso sabe não... que não foi sempre assim. É isso Não, que com certeza. com existe uma certeza. mudança na Existe. geração passada para essa. Existe. Acho que é uma mudança gigante, radical, né? É, Talvez. pula Sim. dos De uma millennials geração, que você fala pra assim, uma geração. atual, É quantos anos? Uma geração. Não é tantas décadas assim. A Para essa mudança gente tão grande. houve, a gente comemora, né, evolução, né? Eu também não sou muito Perfeito. conhecedora do termo, né? Eu sei que Uhum. quando a gente, de um dia para o outro, muita coisa muda, né? A gente Perfeito. tem que aprender todos os dias, né? Imagina que na nossa geração, né? Eu sou da geração de vocês, sou mais velha que vocês, mas sou da geração de mesma vocês. geração. É, a gente tinha uma outra realidade, né? Uma realidade talvez de duas coisas, né? Eu brinquei de boneca, eu Sim. brinquei de casinha, eu gostava de princesas e tudo isso, né? E aí a base familiar ela é importante, porque mesmo tendo uma família, por exemplo, que hoje meus pais são casados, né? Então, hoje Perfeito. talvez as crianças na escola nem sintam tanto assim, porque é pais separados ou coisas assim. Então, eu venho dessa escola assim do pai em casa, de uma família patriarcal e tudo mais. Então, assim, você romper um pouco isso de ser de querer, por exemplo, ganhar dinheiro, de querer conquistar as coisas, de querer e isso ser reconhecido ou legitimado, talvez seja a palavra mais correta, é muito bom. E não vamos longe, assim, se tu for pensar, por exemplo, avós e avós, né? Expectativa de vida em torno de 80 anos. Uhum. Mas se tu voltar 80 anos no tempo, né? Nós estamos em 2023, 80 anos, a gente chega na época da Segunda Guerra Mundial. Na época da Segunda Guerra Mundial, tinha país que mulher não tinha direito de voto. Mulher não tinha Ainda, voz, imagina. mulher não podia trabalhar assim, assado. E assim, né? Então, hoje as coisas, né? É uma geração mesmo. Um ponto Exatamente. que mudou Exatamente. e o mindset mudou de certa forma que hoje é todo mundo igual, pelo menos para algumas Sim, pessoa, né? sim. Assim, E a é o gente, que a gente e a espera. gente Mas tem. é algo louvável, eu acho a interessante. gente tem. A Eu gente tem que admiro, A gente tem que respeitar, né, as mudanças também, né, a escolha da maternidade mais tardia, porque isso é uma Exato. realidade. Perfeito. A questão da Porque também. armazenamento dos óvulos, né, que tem acontecido muito, porque você quer ser mãe mais pra frente, e às vezes o teu corpo não te permite isso, e a gente vê muita gente fazendo E isso. não é uma coisa, uma decisão hoje, uma coisa assim muito. Ainda tem um custo elevado, claro, diante tudo Do que que está é, envolvido, né? Mas assim, hoje várias mulheres estão fazendo isso e tudo bem. Não bem. tem mais aquela coisa. Claro que sim, né? Isso tem uma expectativa. A gente, claro, tá falando dessa parte mais de maternidade, porque é uma decisão ali. Claro, importante. É porque eu acho que entra em conjuntos de coisas que eu quero ter sucesso, quero. Exato. Vai ter um preço. Exatamente. Qual o preço? E o preço, ele é diferente. Ele é diferente. Por mais que muita coisa tenha melhorado, né? Consciência e tal. Várias empresas, inclusive, têm, né? Muita estrutura. Mas é uma decisão ainda que eu acho que é importante e a mulher, ela fala, poxa, às vezes eu tô num momento de, sei lá, promoção, ou um momento de coisa, porque dentro da minha história, claro, tudo baseado em resultados, porque a empresa era resultado, então eu conquistava uma unidade de negócio, por exemplo, por conta de resultados, mas também porque eu tinha disponibilidade. Perfeito. Então, eu tive cargo de gestão nova, por conta da minha disponibilidade. Os meus pares eram pais de família. Tinha filho e tudo mais. Imagina você atuando no mercado internacional, onde você, no mínimo, tem que ficar uma semana ou alguma coisa assim, vai e volta, viaja todo mês e tal. Talvez hoje
Ou daqui uns anos a gente vai conseguir falar, poxa, o pai fica em casa lá e a mãe. Sim. Mas sempre foi uma coisa muito assim, muito mais do masculino sair né? E aí, a gente tá falando de muitas coisas boas, assim, tudo fez com que eu buscasse muito conhecimento, com que eu fosse mais forte, e com que eu contasse com pessoas que me sustentassem do meu lado, Perfeito. porque muitas vezes o que chegava primeiro era a minha pouca idade, o que chegava primeiro era a pessoa me achar bonitinha, o que Perfeito. chegava primeiro era outras coisas que não A o tua negócio, capacidade, que não a minha inteligência, de que produção. não o meu propósito de estar Sim. ali fazendo. Então, assim, você ter que lidar com esse, sim, preconceito e falta de respeito, né? Foi muito, muito presente na minha carreira. Isso foi muito presente na minha carreira. Perfeito. Interessante demais te ouvir. Sabe o que eu tô pensando aqui, pra gente já partir pro final? A gente sempre pergunta, né? A gente traz isso muito, que são conselhos, né? E eu pensei aqui, Aline, te pedir para trazer alguns conselhos, talvez a nível de Crescimento independente da área, pessoal, de... talvez assim, que conselho tu daria para alguém que está na graduação, independente da área, porque isso é um público e a gente está falando dos nossos ouvintes, né? Que conselho tu daria para quem se formou, né? Formei agora. E talvez no final, conselhos em geral que tu enxerga sobre isso, o sucesso de vida, algo nesse sentido. Eu acredito que se mantenha firme, né, no que você almeja, no que você acredite, do que você acredita, brigue pelas coisas que você acredita. Claro, né, primeiro de tudo, eu acho que elegância é uma maneira, né, não é... E isso falta muitas vezes. Verdade. Falta elegância, falta educação nas pessoas. Então, lute pelo que você quer, acredite no que você quer, porque às vezes muitas pessoas elas estão cansadas, exaustas ou desmotivadas por alguma liderança que está atrapalhando, ou algum assédio já entrando na parte do feminino. Mas alguém tá vendo como, por exemplo, a minha entrada na PSP foi que alguém me observou depois de 5 anos praticamente que aquilo o fruto aconteceu. E o fruto veio. E hoje, novamente, né, a gente consegue, seguindo esse caminho, esse propósito, a gente encontra a felicidade, encontra o equilíbrio nas outras áreas da vida também, né? Então, mantenha É uma construção, né? essa firmeza. Eu falo firmeza, assim, mas é força mesmo. Porque a gente está falando né, de pessoas jovens, a gente está falando de graduandos, que vão ser o dia de amanhã, né? Os cirurgiões também de amanhã. Então, assim, muitos assuntos, muitas coisas vão talvez te convidar aí para caminhos mais fáceis, Sem né? dúvida. Mas se mantenha firme ali no que você acredita, porque a gente colhe o que a gente planta, graças a Deus, né? Perfeito. Verdade. Verdade. Dentro disso, assim, de caminhos fáceis, eu lembro que quando eu tava no final da graduação, já me matando, assim, de estudar para passar na prova de residência, uma vaga, né, lá no Rio, era muito difícil. E eu já sabia de algumas pessoas que não tinham tido sucesso e realmente, assim, era uma batalha, assim, na cabeça da gente. Você vê como um bicho de 7 cabeças passar numa prova de residência, assim. E muita gente falava, cara, desiste disso. Vai fazer implante, que tu faz a especialização indo e vindo, tu já começa a trabalhar aqui, ou então, cara, tu não vai conseguir espaço aqui, é panelinha, é fechado, só tem 2 grupos. Cara, tu não vai conseguir te incluir. As mensagens de desmotivação são as que mais você escuta. Mas se você não acredita em você mesmo, né, para construir o que você quer construir, saber definir o que você tem de meta, você vai acabar seguindo as metas de outra pessoa, Com certeza. né? E essa pessoa, com certeza, ela não vai ter reservado nada especial para você, né? Quem tem que reservar o que é especial para você é o que você quer,
né, dentro das tuas capacidades do que você quer construir. Então, eu acabei decidindo fazer especialidade e estamos aqui, né? Mas Felizmente. mas eu acho que é muito dentro disso, assim, talvez se a Aline lá do passado fosse mais acomodada ou tivesse arrumado, de Uhum, maneira utópica aqui, arrumado um namorado, seguido uma outra vida, uhum. não tendo tanta disponibilidade, não tendo tempo para ser a Aline Hakimi de hoje, tenho certeza que os caminhos seriam diferentes, né? Sim, com certeza. São poderes de decisões específicas na vida, né? E você tem que ser forte nas suas decisões. Que foi a palavra que tu mais usou na resposta, né? Sobre ser forte, firme nos É. os princípios, né? Conceitos. Perfeito. Vamos pro final pra gente fechar. E eu acho que a gente precisa fechar com a divulgação aí dos arrobas, aonde te encontrar, Sim. aonde encontrar a PSP. E a gente tem uma cultura aqui de sempre fechar, tipo, pra tua câmera, recado final, né? Imagina aí É. não tenho nenhuma habilidade nisso aqui. Então, Aline, tua mensagem final, recado final para o nosso público, e onde te encontrar a empresa que você coordena. Ai, PSP, Patient Specific Planning, nós estamos em todas as mídias sociais aí, né? Vocês também conseguem encontrar dentro dos nossos colaboradores, nas redes sociais dos nossos colaboradores, com muito mais seguidores. Mas nós temos também o nosso site, www.psp-cmf.com. E o meu, Aline, akemi.hcare. O que é o HQR mesmo? Healthcare. Healthcare. Ah, perfeito. E muito, muito feliz em levar a tecnologia. Espero poder conversar com você aí sobre o melhor tratamento para o seu paciente e levar essa tecnologia a cada vez mais pessoas. E a gente precisa se ajudar, né? Então precisa vir do cirurgião essa consciência. E também a gente está divulgando cada vez mais para paciente, né? Que ele chega já sabendo que isso existe E que ele precisa disso. e que ele precisa disso, que ele vai conseguir se ver e ele vai falar, poxa, eu tô utilizando o que tem disponível, né, no mercado. E em termos do pessoal, dos ouvintes, se mantenham firmes, não tem problema em recalcular a rota, mas encontre esse equilíbrio e não é fácil para as meninas aí, nem para os novos, nem para hoje em dia, eu não sei nem, enfim, como colocar isso, mas não é fácil, mas a gente está caminhando. Mantenha firme que Vai dar certo. vai dar certo, com certeza. Maurício, recado final aí, teu arroba. Arroba DR Maurício Demétrio, acho que todo mundo já Uhum. tô mais do que presente aqui no Suncast, mas não só no Suncast, mas no YouTube da Stan. em si, né? Eu acho que todo mundo já tá vendo a minha cara aí Tô por mais chegando, tempo. tô chegando. Meu amigo, tu vai ter que gravar muita aula ainda pra me acompanhar, viu? Tem que comer muito arroz com feijão ainda, Ai, rapaz. ai. Tô também, né, no Instagram. Eu tô também no Spotify, uma coisa que eu nunca divulguei, acho que aqui no Suncast, né? Eu tô... É importante. O Ortog Comentado é um local onde eu geralmente, né, publico alguns... Muito legal, pego inclusive. alguns artigos e comento em cima deles, então acho que é bem interessante. Tem muita coisa de planejamento Sim, virtual. a gente toda segunda, né? A gente acaba divulgando até nas redes sociais. Tem a live toda segunda, então... Que o pessoal consegue acompanhar esses planejamentos, análise facial, enfim, tudo que é o dia a dia ali. Muito bacana. E na última eu até botei o site da PSP lá, foi bem legal. E fora isso, assim, de mensagem, eu acho que tudo leva um tempo pra gente construir as coisas, sabe? E se for pensar assim, recente eu dei uma palestra agora numa faculdade aqui, na qual me colocaram um tema e eu não tinha aula montada, né? O tema era uma jornada de sucesso na odontologia. E quando você fala de sucesso você pode ter sucesso em várias áreas e depende das tuas metas e dos teus objetivos, né? Você pode ter sucesso na sua vida amorosa, você pode ter sucesso na sua vida pessoal, você pode ter sucesso na tua vida profissional, enfim. Sucesso é uma coisa muito relativa, é abstrato, né? E quando eu comecei a montar essa aula, eu fui vendo cada passo que eu fui, né, concluindo lá na época que eu decidi fazer odonto com 16 anos de idade. Então,
realmente é um negócio que leva tempo, você vai construindo devagar e cada dia você vai subindo um degrau. Tem que ter paciência, nada vem da noite pro dia e uma hora você chega lá. E que vale a comemoração a cada step. É Cada verdade. passo, exatamente. Alisson, bola pra ti. Pra fechar, eu acho que quanto mais a gente conversa aqui, fica mais claro duas coisas. Sobre a famosa que a vida é sobre plantar e colher. E o que a gente conversou muito hoje, que também acho que deixou um recado importante, que é a firmeza de propósito. Nós precisamos ter firmeza de propósito para concluir algumas etapas, construir algumas coisas e obter algumas vitórias. Então, acho que é sobre isso. O @dr Alisson Souza, a gente está disponível. Divulgar também o @ da Sam. E o teu canal de transmissão, hein? Tô com o canal de transmissão. Galera, entrem lá no canal de transmissão de cirurgia oral com Alisson Souza. E @Sam Surgery. Também tem o @ do Sam Academy, que está cada dia mais organizado, coordenado pelo Saulo. Muito legal o projeto. O dos Observerships, os Fellow. E está funcionando bem. E a gente está muito feliz com o que o Grupo Sam tem feito. E a gente está no YouTube também, se você estiver ouvindo pelo Spotify. E no YouTube tem muita coisa legal. A gente está tentando abraçar segmentos diferentes da cirurgia com conteúdos para ajudar mais pessoas. Então é isso. Eu queria, Aline, pessoalmente te agradecer muito por esse tempo de qualidade, pela sua atenção, carinho, por todo o apoio que tu tem nos dado há tantos anos. Eu que agradeço, gente. E Prazer. muito obrigado por estar aqui conosco, tá? Foi uma honra pra gente. A honra foi toda minha. Muito obrega. É Valeu, isso aí. né? Valeu. Fechou? Gente, obrigado. Até a Até próxima. mais. Só pedir, deixa o like lá, que a gente não falou no começo, né? Importante, hein? Segue a gente aí no canal, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.